Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago algumas histórias que me emocionaram e que porventura são meus favoritos, livros que me tocaram de alguma forma. Eu já trouxe uns shorts aqui no YouTube mostrando, né, esses livros, e eu decidi mostrar aqui, fazer um vídeo contando um pouquinho dessas histórias para vocês. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Eu vou deixar o link do meu Instagram aqui na descrição do vídeo e os links dos livros também para vocês conhecerem, caso vocês ainda não conheçam. A primeira dica é 1+1 da Jojo Moyes. A Jojo Moyes é uma das minhas autoras favoritas. Eu praticamente já li todos os livros que foram publicados aqui no Brasil. 1+1 conta a história de uma mãe que ela tem 2 filhos. Ela é uma mãe solteira, porque o pai das crianças abandonou ela com essas 2 crianças. Uma menina que está na escola, ela é bem novinha, por volta de 9, 10 anos, que é super inteligente, e um menino, um adolescente, um pré-adolescente, né, que, como todo mundo sabe, tá entrando ali na pré-adolescência e tá tendo alguns problemas de convivência na escola. E ela é uma mãe que trabalha como faxineira em uma cidade no Reino Unido, que é uma cidade turística. Então ela faz faxina nas casas que são destinadas casas de férias, né? E ela foi abandonada por esse marido. Ele alegou que estava com uma doença mental ou uma depressão, basicamente isso, e foi morar com a mãe dele em uma outra cidade, deixando essas 2 crianças com ela. A história, ela é uma história de muita superação, principalmente para essa mãe, porque ela é daquela mãe que faz tudo pelos filhos. A filha dela, como eu falei, que é muito inteligente, ela estuda em uma escola nessa cidade e ela é muito inteligente, e a professora conversa com a mãe, dizendo que ela está muito à frente das outras crianças da turma dela. Então seria interessante, seria muito bom para essa menina que ela estudasse em uma escola melhor, uma escola particular. Então a professora diz para essa mãe que essa escola particular seria muito melhor para a filha dela e que ela ia se desenvolver melhor, né? Ia ter mais oportunidades quando ela chegasse a disputar uma vaga numa faculdade. Só que essa escola é uma escola bem cara. Mesmo que ela conseguisse uma bolsa, ela teria que ser meia bolsa, né? Ela teria que arcar com os custos de matrícula, custos de uniforme e tudo mais. Quando a mãe, que se chama Jess Thomas, quando ela descobre quanto é a matrícula, quanto é o uniforme, ela se depara com um valor que ela não teria como arcar. E fora todas as outras despesas, né? Porque era uma escola um pouco mais longe, ela teria que ter uma despesa com transporte, aí tem o lanche, todas essas coisas que uma criança numa escola demanda. Então essa professora descobre que vai ter uma Olimpíada de Matemática na Escócia. Ela mora na Inglaterra e a Olimpíada vai ser na Escócia. Então a professora, se eu não me engano é um professor, que inscreve a menina nessa Olimpíada. E ela teria que ter o dinheiro para poder sair da Inglaterra e chegar na Escócia para essa menina fazer essa Olimpíada, essa prova. E aí ela teria que ganhar a Olimpíada, pelo menos até o 3º lugar, para ela conseguir o dinheiro para poder fazer matrícula, comprar uniforme, comprar livro e fazer todas essas coisas que escola, né, que uma criança precisa para entrar numa escola. Só que, como eu falei, ela não tem dinheiro.
o carro que tá na garagem dela não sai da garagem há muitos anos. E ele tá com multas. Então, assim, ela se aventura, mal sabendo dirigir, a sair da Inglaterra para ir para a Escócia, para que a filha dela fizesse essa prova. E ela se depara, né? Na verdade, a história ela é toda norteada por um gesto de gentileza do não é patrão, mas a pessoa que contratou ela para fazer a faxina na casa dele. Ele se chama Ed e ele tá nessa cidade porque ele tá sofrendo um processo na justiça por conta de um vazamento de dados do trabalho dele. E ele foi para essa cidade meio que por uma orientação do advogado que disse assim, você tem que sumir, né? Vamos deixar essa poeira baixar para você voltar para cá e se defender de todo o rolo que ele estava metido. E ele, no meio da noite, vê ela saindo num carro que mal consegue andar com essa filha e com esse filho e com um cachorro, um golden enorme dentro do carro. E ela é parada pela polícia porque o carro tá cheio de multa, ela não tem carteira e um monte de coisa, tudo errado. E ele se depara com ela no meio da estrada e meio que vai lá dar um apoio, né? Porque ela tá sendo interrogada pela polícia e tudo. E aí ele fala, não, eu conheço ela. E ele vê que a situação dela tá tão difícil que ele promete pra filha dela que vai deixar essa família na Escócia pra a menina fazer essa prova. Então a história, ela se passa em todo esse percurso da Inglaterra pra Escócia e ele não consegue nem fazer o menor percurso de viagem, porque a menina enjoa, eles não podem pegar numa velocidade maior, ela enjoa, eles têm que viajar com o vidro abaixado, porque o cachorro pode vomitar a qualquer hora no carro, e aí eles acabam indo por vias que permitem com que a pessoa viaje em menor velocidade, e eles passam quase, acho que 3 ou 4 dias para chegar nessa cidade na Escócia para ela poder fazer a prova. E eles passam por muitos perrengues. O que mais me emocionou nessa história é porque, assim, a mãe, o poder de uma mãe, o que uma mãe faz pra dar uma melhor oportunidade para o seu filho. E aí a gente acaba conhecendo como é que ela foi parar ali naquela cidade. Ela engravidou muito cedo, acabou virando faxineira por falta de opção, por sobrevivência mesmo. Ela não tinha uma formação, então ela precisava sobreviver com aquelas 2 crianças, já que o marido abandonou ela. Então, assim, a história dela é muito bonita e uma história, assim, emocionante mesmo, sabe? Então, eu me emocionei muito lendo essa história por causa da mãe. A mãe é uma mulher incrível. E a Jojo Moyes, que é a autora desse livro, ela tem um poder de escrita muito... Assim, ela escreve mulheres de forma que a gente se identifique muito, sabe? Então, assim, a Jess é uma das minhas personagens favoritas da vida. Eu já li esse livro 2 vezes. E, assim, é aquele livro que você lê e sempre se emociona. Então, deixa a dica aqui pra vocês. Ele é pouco falado no Instagram, pouco falado no YouTube, mas é uma das histórias, sim, mais lindas que eu já li. Bom, o próximo livro da lista é O Caminho para Casa, de Christine Hanna. Esse livro é muito emocionante. Muito, assim, em vários momentos eu chorei. É uma história de uma mãe que tem um casal de filhos gêmeos e que eles já estão ali no fim do ensino médio, e conta a história desses dois, né, desse casal, um menino e a menina, e de uma amizade que eles têm na escola com a outra protagonista.
Aqui é um livro que fala muito sobre maternidade e sobre escolhas. Acontece um fato que muda a vida dessa protagonista da mãe, que se chama Judy, muda a vida desses filhos, do marido também, e é a partir desse fato que muda a vida deles e dessa amizade com essa menina na escola, muda a vida de todo mundo, assim. Se eu contar muita coisa, é um mega spoiler. Eu acho que vai acabar a graça de vocês se eu contar o que realmente acontece. Mas é um livro que fala muito sobre maternidade, sobre escolhas, muitas vezes não muito bem pensadas, e que essas escolhas podem trazer consequências para o futuro, né, desses personagens, das pessoas ali envolvidas, e que nesse futuro a gente tem que se adaptar a essas escolhas que fizemos no nosso passado. É uma história muito bonita. A Christine Hanna consegue fazer personagens assim comoventes. A gente tem vários sentimentos quando a gente lê esse livro, assim. Além de ser muito emocionante, porque conta a história dessa mãe, às vezes a gente sente até raiva dessa mãe pelas escolhas que ela tem após esse fato que acontece na história. Mas assim, é um livro incrível, que até que é bem falado no Instagram, já vi muitas pessoas falando no Instagram, mas assim, é lindo essa história, muito bonita mesmo, e que arranca lágrimas de fato. A próxima dica é essa, Perto Bastante para Tocar. Eu quase não vejo ou nunca vi alguém falando dessa história no Instagram ou aqui no YouTube. Aqui conta a história... Deixa eu ver se eu acho o nome da personagem. Faz muito tempo que eu li. Foi um dos primeiros livros que eu comprei quando eu comecei o meu hábito de leitura. Conta a história da Jubilee. A Jubilee é uma jovem, né? Não é adolescente, mas ela é uma jovem mulher, que ela tem uma doença rara, que ela é alérgica ao toque de seres humanos. Vou ler aqui a sinopse pra vocês. Eu acho que poucas pessoas conhecem essa história. Estão perdendo uma grande história. Assim começa a história de Jubilee Jenkins, uma jovem com uma condição médica rara. Ela é alérgica ao toque de seres humanos. Depois de uma humilhante experiência de quase morte na escola, ela se tornou-se uma reclusa, vivendo os últimos 9 anos nos confins da pequena Nova Jersey, na casa em que sua mãe deixou quando fugiu com uma empresária de Long Island. Mas agora sua mãe está morta, e sem seu apoio financeiro, ela é forçada a sair de casa e encarar o mundo do qual tem se escondido, e as pessoas que habitam esse mundo. Uma dessas pessoas é Eric, um homem que acabou de se mudar para a cidade por causa do seu trabalho. Com uma filha de seu casamento fracassado, que se recusa a falar com ele, e um filho adotivo brilhante, porém problemático, Eric está lutando para descobrir como sua vida saiu dos trilhos e como se tornar o pai e o homem que deseja tão desesperadamente ser. Então um dia ele conhece uma mulher misteriosa, a nossa protagonista. Esse livro é muito emocionante, assim, porque conta toda essa dificuldade, toda a adaptação que a Jubilee tem para viver quando ela sai de casa, né? Quando ela tá dentro de casa, me lembrou muito a época da pandemia. Quando ela tá dentro de casa, ela compra comida pela internet, compra as coisas pela internet, então tudo chega pra ela, né? Ela não precisa conviver com ninguém, se relacionar com ninguém, tocar ninguém, então ali dentro da casa dela, é o refúgio dela, ela consegue viver tranquilamente, isso com o dinheiro da mãe dela. Depois que a mãe dela falece, aí é complicado, porque ela precisa se virar, da onde é que ela vai tirar dinheiro, né? E ela não sabe fazer muita coisa, ela vai trabalhar numa biblioteca, e aí ela precisa conviver com as outras pessoas e ao mesmo tempo se virar para não ter reações alérgicas, assim, é um plot muito diferente essa história, e poucas pessoas falam
ou quase ninguém fala dessa história. Assim, é uma história incrível. Eu amei demais. A última história é bem conhecida, teve adaptação no cinema, que é Como Eu Era Antes de Você, da minha autora favorita. Essa não tem como não se emocionar. Eu acho que eu li esse livro 2 vezes, assisti a adaptação acho que 2 ou 3 vezes, e todas as vezes eu choro no final. Então, quando anuncia na TV que vai passar o filme, eu não assisto mais, porque eu tenho certeza que no final eu vou chorar com o final da história. Eu acho que não precisa nem de sinopse, como a história é muito conhecida. Todo mundo sabe o que acontece com a Lou. Então, assim, foi um dos primeiros livros que eu comprei quando eu retomei o meu hábito de leitura. Eu estava na faculdade, no mestrado, e aí foi o primeiro livro que eu comprei, assim. A partir desse livro aqui que eu comecei a ler de forma rotineira, assim, e não parei mais. Sempre terminando um livro e começando outro. O primeiro livro que eu li da Jojo foi o que me conquistou, e ela é minha autora favorita. Assim, as histórias dela são maravilhosas. Muito, muito emocionante mesmo. Essas foram as dicas, os livros que eu trouxe pra vocês que me emocionaram. Eu vou fazer outro vídeo com a parte 2 também pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês curtam o vídeo e indiquem esses livros para mais e mais pessoas. E vocês também, já que se vocês não conhecem, são ótimos livros para começar esse hábito de leitura. E eles são emocionantes. Tenho certeza que você vai gostar. Um beijo e até a próxima. Até mais!